Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Minhoto, sou professor na área de Direito Público, lecionando Teoria Geral do Estado, Ciência Política, Direito Constitucional, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. O tema do nosso curso é a questão da igualdade, conceito de igualdade, especificamente ou mais focado na questão das cotas étnicas, e ainda mais especificamente na questão da população negra em relação a essa questão das cotas étnicas. Nessa aula vamos avançar no que a gente já vinha refletindo nas nossas reflexões anteriores. Vamos ver mais de perto a questão da situação do Brasil em relação a essa formação da sociedade, a questão da inclusão do negro, as políticas que foram adotadas para que isso seja alcançado, como isso está hoje em dia. Enfim, vamos promover aí um debate em torno dessas ideias. Estão aqui conosco, nos acompanhando nessa aula, na bancada, os alunos, a Suelen, o Yarleys e a Ana Luísa. Desejo boas-vindas a todos nessa nossa aula, agradeço a presença. E aproveito também para explicar aos nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que tiverem dúvidas, quiserem esclarecimentos, envie a sua questão para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Não esqueça de se identificar, identifique-se como telespectador, como alguém que estava acompanhando a aula, identifique o professor que estava ministrando o curso, no caso eu, e para que a sua dúvida possa ser elucidada. Na última aula nós conversamos sobre toda a construção histórica para chegar até a ação afirmativa aqui no Brasil. Todas as suas nuances, aliás não só no Brasil, também nos Estados Unidos, especialmente fizemos esse contraponto. Vamos avançar ainda nessa mesma temática, nessa mesma linha. E a respeito especificamente dessa questão da ação afirmativa aqui no Brasil, eu já havia destacado, mas convém reiterar, convém deixar mais claro, mais destacado, que o Brasil tem uma formação diferenciada em relação a qualquer outra nação no mundo. Existem outras nações, outros estados que poderíamos classificar como multiétnicos, ou seja, formado por várias etnias. Mas o Brasil tem uma característica que lhe é peculiar, que lhe é própria, que é a questão de ser, além de multiétnico, também miscigenado, ou seja, os variados grupos étnicos que compõem nossa sociedade se intercruzaram, se compuseram nos relacionamentos afetivos, sexuais e formaram um povo que é eminentemente um povo mestiço. Portanto, não é incorreto que se diga isso, até nós somos conhecidos como um povo, a formação como um povo mestiço não está errado, é a nossa formação mesmo. E, na realidade, essa miscigenação, vejam que interessante, eu trago alguns dados aqui do IBGE, é bom para que se tenha esse vislumbre, essa visão, para comprovar, inclusive, o que está sendo dito aqui sobre a questão da multietnia e da miscigenação como coisas que nem sempre estão juntas. Por exemplo, na sociedade norte-americana, que é multiétnica, mas é pouco miscigenada. Vejam só, com dados para 2010, portanto, são dados bastante recentes, o IBGE informa que 7,6% da nossa população, da população brasileira, é preta. Preta é a classificação que o IBGE usa. Podemos falar negro também. E, aliás, aqui cabe até um parêntese, essa questão, eu particularmente não uso esse tipo de terminologia que é o afrodescendente. Me parece uma coisa um pouquinho do caminho aí do politicamente correto, essa coisa de ficar atenuando ou de tentando dar um outro nome para certas coisas, no sentido de minimizar uma espécie de impacto social. Negro é negro, não vejo nenhum demérito em chamar um negro de negro. Aliás, o IBGE chama de preto, população preta. Então ele diz que 7,6% é preta ou negra, 43,1% é parda ou mestiça, frente a 47,7% de brancos. Então veja, a princípio você olha e diz que a parda está num percentual menor que a dos brancos, 43,1% parda, 47,7% de brancos. Mas, se você somar os 43,1%
com os 7,6% de negros ou de pretas, ou população preta, você vai chegar em 50,7%. Ou seja, 50,7% da população brasileira é composta de negros e mestiços, pardos, na classificação do IBGE. Vejam a diferença do que nós estamos colocando em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população é composta por 74% de brancos, 13,4% de negros, ou população preta, se fosse a classificação do IBGE, 4,4% de asiáticos. E até os americanos fazem uma classificação que para nós nem faz tanto sentido. Eles colocam lá que 14,8% é formado de hispânicos. Só que os hispânicos não é um grupo étnico, eles não há uma característica específica de etnia em relação aos hispânicos, que são formados, nós poderíamos ser colocados dentro dos hispânicos, porque nós temos uma formação muito semelhante. Europeu, índio, negro, há uma formação comum. Mesmo assim, há essa classificação que tem um viés ainda, me parece, bastante social, bastante voltado para esse aspecto social, relacionado aos hispânicos. Então vejam, no Brasil, nós temos, portanto, essa formação muito forte de miscigenação, o que você já não vai encontrar, por exemplo, no exemplo que nós estamos dando aqui da sociedade norte-americana. E você vai encontrar a mesma situação se você for ainda mais marcado, se você for para a África do Sul, viveu muito tempo um apartheid social, político, realmente econômico também, você não tem a miscigenação que você observa aqui. Então o Brasil, nesse sentido, ele tem uma formação ou até uma formatação populacional única, tá certo? Muito bem. Só que essa formação miscigenada, ela também vai apresentar suas próprias problemáticas quando você vai aplicar, por exemplo, um sistema de cotas universitárias. Então, o sistema aqui nosso, inclusive é bom que se diga, aqui no Brasil nós temos como política de ação afirmativa voltada aos negros, basicamente o sistema de cotas universitárias. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que houve ao contrário, nos Estados Unidos começou a ação afirmativa pelo lado do emprego, pelo lado da inclusão social relacionada ao emprego. Aqui não. Aqui sempre foi voltado a essa questão. Existem pleitos, existem projetos de se inserir também a inclusão do negro através da questão do emprego, mas por hora não há nada de concreto. O que há realmente é relacionado a essas cotas universitárias. Então esse foi o carro-chefe, o principal, e também que acabou servindo de defesa da questão da inclusão social do negro, porque se colocou o aspecto da educação. Há uma máxima que só se modifica um povo, só se modifica um país através da educação, e educação de qualidade. Não há como discordar disso. Baseado nisso, especialmente os defensores das cotas étnicas, especialmente para os negros, se valeram muito disso para poder argumentar. Bom, como precursores desse sistema de cotas universitárias voltadas para os negros, nós tivemos, eu já mencionei, mas quero deixar mais uma vez consignado, tivemos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, e a Universidade de Brasília, aqui onde nós estamos, como precursoras dessas políticas de cotas. E aí surge um problema para solucionarmos, para equacionarmos em relação a esse aspecto de ter uma população miscigenada e que necessita, ou que se pleiteia que necessita, de uma inclusão social para um determinado grupo, o grupo dos negros, via cotas universitárias. Por que surge uma problemática específica? Surge pelo seguinte: como é que você vai definir quem é o indivíduo negro, quem é o indivíduo que necessita daquela cota, daquela política inclusiva, daquela política pública que visa a inclusão? Como é que você vai definir isso e identificar de maneira clara? Então, cunhou-se inclusive uma expressão de caráter pejorativo que é o dos chamados tribunais raciais. Os que atacavam as cotas diziam isso: está se instaurando os tribunais raciais, verdadeiros comitês que vão decidir quem é negro, quem não é,
classificar as pessoas, isso é um absurdo, vivemos sob a égide de um Estado de Direito, baseado no princípio da igualdade, isso é inadmissível. Muitos criticaram essa questão. Na UNB, nós tivemos uma problemática concreta e específica que foi a seguinte: 2 irmãos gêmeos se submeteram ao vestibular na UNB e ambos pleitearam o benefício das cotas universitárias por etnia. Ambos se autoclassificaram, se autodeclararam como negros. O problema é que, sendo gêmeos, um dos irmãos foi aprovado pelo sistema de cotas e o outro foi recusado. Quer dizer, era o argumento que se imaginava, que se esperava, os que atacavam as cotas, para dizer, olha, aí está a prova de que realmente está se instaurando um tribunal racial, que se está criando uma noção de raça onde ela não existe, né? Essa questão relacionada à população brasileira. Então veja só que o tempo, ele cuidou de demonstrar que esse fato que aconteceu foi na verdade um fato isolado, não foi um fato que foi uma sequência de acepções ou de classificações equivocadas. Na verdade, foi simplesmente uma situação específica que aconteceu e não voltou a acontecer mais. E, na verdade, uma coisa importante a ser levada no sistema de cotas, isso para qualquer cota, se você estiver trabalhando cota étnica, evidentemente, é você também levar em conta a questão da origem social e as experiências anteriores ao ingresso na universidade. Isso, na verdade, nem vem do modelo brasileiro, não é algo que nós criamos aqui, não existe nenhuma instituição que tenha criado aqui. Na verdade, vem da própria experiência norte-americana, que valoriza muito essa questão, especialmente esse segundo aspecto, experiências anteriores à universidade. O que aquele indivíduo está agregando para o ambiente universitário. Nós vamos voltar a conversar sobre isso quando falarmos sobre meritocracia, que é um outro ponto importante. Bom, entramos em algumas problemáticas já relacionadas ao sistema de cotas. Já acabamos de falar uma, que é essa questão da formação dos tribunais, chamados tribunais raciais, pejorativamente tribunais raciais. Uma outra crítica que se fazia muito forte é a questão, que essa já podemos até dizer que já deitou por terra, já não há mais, os dados mostram que não tem mais validade, que é a questão do desempenho. Criticava-se dizendo o seguinte: os alunos que ingressarem pela cota, justamente porque são indivíduos mais frágeis, mais fracos, ou como se diria na biologia, lábeis, são indivíduos mais vulneráveis que não têm o mesmo preparo dos seus pares, dos demais estudantes, portanto terão um desempenho na universidade, um desempenho ruim, um desempenho sofrível, e isso vai levar a um rebaixamento do nível educacional na universidade. Mas, na verdade, o que se observou na prática não foi isso. Veja, uma pesquisadora, a professora Eliana Franco Nemi, lá da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, em São Paulo, ela informa o seguinte, veja que interessante isso, dados para 2005 da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Abre aspas, 49% dos alunos ingressantes pelo sistema de cotas passou de ano sem nenhuma dependência, 49% dos alunos. Contra 47% dos alunos escolhidos pelo sistema vestibular. Quer dizer, os que ingressaram pelo sistema de cotas tiveram um desempenho até melhor do que aqueles que entraram sem o uso de nenhum tipo de benefício, sem as cotas étnicas. A evasão entre os alunos